Da sua igreja, vim nessa noite aqui trazer uma mensagem. Nós já estamos aí uma semana sem culto na nossa congregação, sem comunhão com os irmãos, e está fazendo muita falta para nós, porque nós aprendemos assim, a adorar o Senhor no seu santo templo, que foi para isso que Ele nos chamou, para adorar Ele em espírito e em verdade. Então senti uma falta dos irmãos, mas como eu já disse, nós temos que respeitar as leis aqui da terra. É determinação para que os templos fiquem fechados, como os comércios, e nós estamos respeitando. Mas nós não estamos deixando de pregar a palavra de Deus, nós não estamos deixando de orar, de buscar o Senhor mais ainda. Porque de toda essa situação que está passando no mundo e no nosso país, a Bíblia nos fala que debaixo dos céus, tudo para Deus tem um propósito. E esse propósito, para Deus, no meu entendimento, que para chamar a atenção da humanidade, para que a humanidade se volte aos seus caminhos, venha adorar o Senhor. Então nessa noite eu vou deixar uma palavra que é muito conhecida aqui, que fica no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 6, a seguir, que a palavra do Senhor diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse-lhe o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a árvore dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Essa palavra, que nos últimos dias, nós estamos falando muito de quarentena. Né? Falando muito de quarentena. Então essa palavra que veio para Noé, a segunda palavra diz que ele era um homem reto e íntegro, segundo a sua geração. E a palavra de Deus vai nos dizer que nessa época, na época de Noé, a terra estava toda corrompida. A terra estava em pecado. E Deus se arrependeu pelas situações daquela época de ter arrependido de ter criado o homem na face da terra. E ele resolveu exterminar. Ele viu nessa terra um homem justo e perante ele, e andava com ele. E ele escolheu Noé para que viesse fazer uma arca, que ele ia mandar um dilúvio sobre a terra e ia exterminar toda a humanidade. E Noé então ouviu a voz de Deus, que a palavra de Deus disse em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eclesiastes diz que debaixo do céu tudo Deus tem um propósito. E Noé foi e construiu a arca, demorou aproximadamente de 120 a 150 anos. E nesse período, pregando a palavra do Senhor e se convertendo pessoas a entrar com ele na arca. Que esse era o propósito de Deus. A quem se viesse se arrepender. Então chegou o grande dia, a arca ficou pronta. Deus chama Noé e coloca Noé dentro da arca, junto toda a sua família. Então durou o dilúvio, aí Deus mandou a chuva. Então durou o dilúvio 40 dias e 40 noites. O tempo que Noé ficou na arca, junto com a sua família, até que as águas se abaixassem, foi aproximadamente de 150 dias. E Noé ficou ali aguardando. Daí, Noé saiu da arca e foi criada uma nova geração. A geração de Noé, após o dilúvio. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que está acontecendo essa quarentena, as pessoas estão ficando em casa, pedindo para enclausurar as pessoas nas suas lares, nas suas casas, pedindo para que não venham sair. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito para a humanidade. Para nós, como os cristãos, é tempo de nós meditarmos, refletirmos nesse propósito que Deus quer comigo e quer com você. Que nós venhamos buscar mais Ele em espírito e em verdade. Que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. Que nós venhamos buscar ele mais na sua graça,
na sua misericórdia. Então, esse é o propósito de Deus, para que a humanidade também venha se refletir, porque por aí você fica andando por aí, você vê todo mundo falar de Deus nesse momento difícil, todo mundo começa a falar de Deus. Quando a situação está difícil, todo mundo lembra do Criador. Mas o propósito de Deus é que quando você estiver numa situação boa, quando você estiver numa situação que não venha se convenir a você, que não esteja passando por uma situação boa também, que você venha buscar o Senhor em espírito e verdade. Se está bom, busca o Senhor. Se não está bom, busca o Senhor. Mas hoje a humanidade ele se preocupa com muitos afazeres, com muitas coisas, com condições financeiras, com tudo, menos a Deus. Não tem um tempinho de buscar a Deus. Eu creio que nesse propósito que Deus parou, até os templos dele, até as igrejas, é para nós todos refletir e buscar Ele em espírito e verdade e saber que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo. Noé saiu da arca, ficou esses 40 dias, 150 dias dentro da arca e saiu. Após Noé veio uma nova geração. E eu creio que nesse período Deus quer que nasça aqui na terra uma nova geração, mas em espírito e em verdade. Como ele chamou Nicodemos. Nicodemos, você conhece, você é mestre em Israel, mas para você entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. E Deus quer que essa nação, que essa geração venha nascer de novo, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. E assim eu agradeço, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus, que nós podemos ter paciência no Senhor, esperar esse tempo passar, para que nós venhamos buscar o Senhor em espírito e verdade novamente, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.